Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que maravilha nós podemos sentir a presença de Deus através da sua palavra, através dessa interação espiritual que nós estamos tendo agora. Nós queremos orar a Deus, agradecer pela sua vida, agradecer porque as coisas estão melhorando e a mensagem da Bíblia é uma mensagem que nos anima a ter a esperança. Então, nós confiamos que Deus está no controle das coisas, apesar da gente muitas vezes não perceber isso, e que certamente Ele vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Deus tem esse poder e Ele vai falar conosco também através desse vídeo. Eu sei porque nós já ministramos essa palavra e ela foi abençoadora para os nossos corações, porque Deus falou comigo antes de qualquer um. Então vamos falar com Deus para que Ele venha e fale conosco no nosso coração. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome. Estamos muito felizes no dia de hoje, porque, como diz a Tua palavra no Salmo 122, nós nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós tivemos nosso culto e agora nós estamos, ó Deus, ministrando essa palavra através do vídeo, que ela alcance os corações daqueles que estão oprimidos, ó Deus, pelas circunstâncias, daqueles que estão infelizes, ó Deus, daqueles que estão amedrontados, ó Deus, com tudo que vem acontecendo, que a Tua palavra, ela gere fé no coração das pessoas, que a Tua palavra, Senhor, a ministração do Teu Espírito, gere esperança e, ó Deus, que todos nós sejamos grandemente abençoados nesse dia, durante toda essa semana, pela palavra do Senhor. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21. Diz o seguinte, Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está entre vocês. E agora nós vamos fazer uma leitura de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, para complementar isso que Jesus vem falando aqui em Lucas 17. No capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 20, diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Poder. Aleluia. Gente, nós sabemos que informação é uma coisa que nos dá privilégios. Se você tem informação sobre determinada coisa, você acaba tendo privilégios, vantagens sobre aquele que não tem. E aquilo que a palavra de Deus nos ensina não é segredo para ninguém, a não ser para aqueles que não querem lê-la, mas ela nos dá informações que são privilegiadas e que nos colocam numa posição de vantagem, porque Deus fala e nos mostra como é que as coisas funcionam, e se você sabe disso e faz uso disso, é bênção na sua vida. E aqui nós temos Jesus falando sobre o reino de Deus estar dentro de nós, e Paulo dizendo que esse reino não é feito de palavras,
é poder puro. E eu entendo que é tempo de nós falarmos de coisas boas, porque nesse período todo que nós temos vivido, tem sido muito comum as pessoas reclamarem das coisas que não têm, enquanto que aquilo que elas têm acaba caindo no esquecimento, no desuso. E hoje eu quero falar com vocês um pouco daquilo que a gente tem e que faz uma diferença tremenda na vida de quem tem, porque você sabe que há muitas coisas que a gente tem que não faz a mínima diferença. Mas ter um reino dentro de si não é pouca coisa não. Para quem tem Jesus no coração e ainda assim vive fazendo aquele balanço na vida, balanço da vida, não é? Sobre o que tem, o que não tem, seja em termos materiais ou emocionais e até espirituais, é preciso que você saiba, se você é uma dessas pessoas, é preciso que você saiba que há uma riqueza quase que totalmente inexplorada dentro de si, que é o reino de Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque durante esses períodos de luta, ou mesmo depois que passa, às vezes, uma tribulação, tudo que, desde que começou essa pandemia, termos foram criados, né, ou expressões, não é, foram muito usadas, a gente precisa se reinventar, e a verdade é que, com problema ou sem problema, o problema estando ali vigente ou já tendo passado, a gente precisa se recompor diariamente, a gente precisa se automotivar, senão a coisa vai degringolando de tal forma que a gente acaba empacada num estado de desânimo tão grande, tão profundo, que é difícil sair. Eu sei que para Deus nada é impossível, e também sei que a parte que cabe a Ele faz. Mas tem coisas que dependem de nós, senão elas não decolam, senão a vida não sai do lugar. E boa parte do porquê elas não decolam é o fato de nós ignorarmos o que Deus já fez. Não só por nós, mas principalmente em nós, aquilo que Deus colocou em nós. E Jesus é muito categórico aqui em Lucas 17, ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês, está em vocês. Quando uma pessoa nasce de novo, isso é, quando uma pessoa nasce da água e do Espírito, como Jesus explicou a Nicodemos em João 3, o reino de Deus passa a estar dentro da pessoa. E no que consiste o reino de Deus segundo Paulo? Poder, poder, poder. Mas não é qualquer poder, não. Não é o seu poder, não é a sua capacidade, não são as suas habilidades, não é a sua inteligência, não é a sua força física. É o poder do reino de Deus. Então guarde isso. Se você é salvo por Cristo Jesus, se você é salvo em Cristo Jesus, o reino de Deus está em você. Portanto, isso não é conversa, é poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, em papo furado, ela consiste em poder. E não perca esse fio da meada. É aqui que é o ponto central daquilo que estamos falando hoje. Mas o que isso significa em termos práticos? Significa, gente, que Deus dá uma certa, não toda, mas uma certa autossuficiência em relação ao mundo para os seus filhos e filhas. Isso é, você não precisa mais depender, por exemplo, das instituições financeiras para conseguir tapar os rombos financeiros da sua vida. Por quê? Porque Deus passa a ser o seu sustento, a lhe dar o sustento e a lhe ajudar no discernimento, nas estratégias para você ter uma vida financeira equilibrada. Quando a gente acessa o reino que está dentro de nós, o reino de Deus que está dentro de nós, essas coisas começam a fluir. Você, por exemplo, não precisará mais depender das muitas coisas que o mundo oferece para ter prazer na vida. Porque você
encontra prazer na pessoa de Deus, cujo reino está em você. E se o reino está, o rei também está. Enfim, você não precisa contar com o estilo de vida do mundo para ter o que precisa, porque há um reino dentro de você. Eu sei que a gente gosta e gosta muito de uma porção de coisas que o mundo nos oferece. Acreditem em mim, eu sinto isso na pele, mas se tem uma coisa que eu me dei conta, e você também deve ter percebido isso nesse período de pandemia, é que a gente não precisa de uma porção de coisas que antes a gente considerava essenciais. As únicas coisas que eu, confesso a vocês, tenho sentido falta nesse tempo todo de fecha, abre, abre, fecha, tem sido os cultos presenciais, não é? Porque eu sinto falta da companhia das pessoas que fazem parte da minha família em Cristo Jesus. Mas fora isso, segundo Paulo em Efésios 3:20, que vocês conhecem muito bem o versículo, há um suprimento inesgotável de ânimo, de vida, de poder dentro de nós, que é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. E Paulo diz, é este poder que opera em nós. É esse poder. Então há poder de um reino dentro de nós. É isso que muitas vezes a gente ignora, e a gente ignora porque acha que é absurdo uma coisa dessa. Como assim um reino dentro de nós? Falando assim, ele realmente soa algo absurdo. Mas quando a gente pensa em reino de Deus como sendo algo espiritual, a concepção muda, porque no mundo espiritual não há matéria, não há espaço, não há tempo cronológico. Esses três elementos, matéria, espaço e tempo, são elementos do mundo material, mas no mundo espiritual eles não atuam. E o reino que está em nós é espiritual, portanto, não é composto de matéria, não ocupa espaço e nem se é refém do tempo cronológico. O poder que habita em nós é suficiente para dar conta das nossas necessidades emocionais, espirituais, psicológicas e até materiais em certos casos. O cristão que ignora ou não acredita nisso sofre com as ações do mundo natural sobre si. E Deus precisou até ensinar Paulo sobre essa questão. Está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Quando Paulo começa a fazer uma oração insistente para Deus sobre alguma coisa que ele estava vivendo, e Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Chega desse assunto. É como se Deus estivesse dizendo, Paulo, você ainda não entendeu que é possível suportar, superar e vencer qualquer tipo de situação da vida natural com o poder do reino que habita em você? Você, com esse poder, com esse reino que está dentro de você, você é capaz de suportar as coisas mais terríveis e sobreviver a elas. Mas pastor, como que a gente faz isso? Irmãos, fé, é pela fé. A fé é o meio pelo qual o reino espiritual se manifesta no mundo natural. Essa é a razão pela qual o diabo não quer que a gente tenha fé em Deus. Ele faz de tudo para fazer a gente desacreditar, desconfiar, se entristecer com Deus e deixar de confiar nele. Por quê? Porque a fé é um instrumento pelo qual podemos manifestar o poder de Deus no mundo natural. Isso significa que o poder que habita em nós é tão grande, é tão exponencial, que ele pode até extravasar. Ele pode ir além de abençoar a nós mesmos, não é? Ele pode alcançar
o nosso vizinho, ele pode alcançar os nossos amigos, os nossos parentes, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vocês se lembram de José lá do Egito, como ele teve um sonho que mudou toda a história de vida dele, mas foi um sonho que o colocou numa situação difícil por um bom tempo, mas que depois resultou em uma bênção muito grande para toda a sua família, até mesmo para o Egito, para Israel, para as nações que estavam ali ao redor, porque Deus havia colocado um poder dentro de José, capaz de alimentar não uma, não duas, mas diversas nações que foram assoladas pela fome naqueles famosos dias de vacas magras. Esse é o poder que emana do reino de Deus, que está dentro daquele que crê. A fé materializou aquilo que começou como um sonho lá atrás. O problema é que, apesar de a gente dizer que crê no sobrenatural, apesar de a gente dizer que crê no mundo espiritual, a nossa atenção está praticamente o tempo todo voltada para esse mundo natural. Parece que a gente não consegue se desligar disso o suficiente para usufruir do que o reino de Deus tem para nos oferecer. Vejam, por exemplo, aquela situação de João no capítulo 5, quando Jesus vai até o tanque de Betesda, encontra lá, havia muitas pessoas enfermas, é lógico, mas ele se aproxima de um paralítico e que estava lá não se sabe quanto tempo, mas ele, de enfermidade, ele tinha mais tempo do que Jesus tinha de idade. Ele, há 38 anos ele já era paralítico, Jesus só viveu 33 anos dessa terra. Então Jesus chega para esse homem e a conversa desse homem ilustra bem a nossa maneira de ver as coisas. Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E a resposta dele foi: eu não tenho ninguém para me ajudar nisso. E o que esse homem está demonstrando com essa atitude? Ele está demonstrando que a expectativa sobre a cura dele só poderia acontecer por algo que viesse de fora. Ele diz assim: alguém sempre consegue chegar na minha frente, lá embaixo antes de mim, na água antes de mim. Então, na cabeça dele, na ideia dele, na mente dele, somente uma intervenção externa ajudaria ele a conseguir o que ele precisava. É como a gente faz: os outros conseguem tudo e eu sempre fico sem nada ou com nada. Não é assim que a gente age? Parece que a vida é uma competição na qual a gente sempre perde. Sempre tem alguém na minha frente. Sempre tem alguém que chega antes de mim. Mas o que Jesus quer fazer a gente entender e absorver com essa situação, com esse quadro do paralítico no tanque de Betesda, é essa informação de que o reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que a gente realmente precisa, não está lá fora, mas dentro de todo aquele que crê em Jesus. O que Deus quer que a gente entenda é que a obra que Ele começou em nós é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ao dizer que não tinha ninguém para ajudá-lo, aquele paralítico estava admitindo a sua dependência do mundo exterior. Agora, quem tem o reino de Deus dentro de si, tem todo o poder que precisa para fazer a vida trabalhar ao seu favor. Nós não somos muito práticos ou nada práticos quando o assunto é fé. A gente fala muito de fé, mas a nossa fé não é prática. A gente sempre fica esperando que algo aconteça para a gente tomar uma atitude, quando na verdade no reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente. Primeiro a gente toma uma atitude e depois as coisas acontecem. Foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés precisou ouvir isso de Deus. Moisés, o que você está fazendo? Agora não é hora de orar. Você está falando comigo por quê? Manda que o povo marche.
Não, agora não é hora disso, agora é hora de marchar. Diz para o povo marchar, fala para o povo ir. É assim que funciona o poder do reino de Deus no mundo natural. Assim que o povo marchou, o mar abriu. Fé vem de dentro e não de fora, vem do reino de Deus que está em nós. Nós precisamos aprender a acreditar e a fazer bom uso disso. Deus nos deu poder, sim, senhores. Não é poder para destruir a vida das pessoas, não é aquele poder de manipular os objetos com a mente, a telecinese, não é o poder para controlar a vida das pessoas, não é esse tipo de poder que Deus nos deu. Deus nos deu poder, autoridade. Pasmem vocês. E eu digo pasmem vocês porque isso não acontece na vida da esmagadora maioria dos crentes, mas Deus deu poder para nós expulsarmos espíritos malignos, para curar doenças, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos. Isso tudo está registrado em Mateus 10, versículo 8. E o que é mais curioso nessa passagem de Mateus 10, que é Jesus enviando os seus discípulos para uma missão e dando autoridade para eles sobre essas coisas, é o que vem depois dessa lista, nos versículos 9 e 10. Lá diz o seguinte: não levem nem ouro, nem prata e nem cobre. Não levem saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão ou cajado. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e para nós aqui? Ele estava querendo ensinar o seguinte, que para fazer o sobrenatural acontecer, a gente não precisa de nada do mundo natural. Para ressuscitar morto, a gente não precisa de dinheiro. Aliás, nem com dinheiro você consegue. Para purificar leproso, a gente não precisa de uma roupa bonita. Para expulsar demônio, a gente não precisa ter arma, que é o bordão. Gente, a autoridade, o poder que nós precisamos para fazer o que é preciso, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Não precisamos ficar correndo atrás daquilo que a gente já tem, e nem correndo atrás daquilo que não vai resolver absolutamente nada, que é o que está lá fora. Aquele que crê em mim, disse Jesus em João 14, 12, presta atenção nisso. Olha o que Jesus diz aqui: aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho feito e fará obras ainda maiores. Você já parou para pensar nisso que Jesus disse aqui? Das duas uma, gente: ou Jesus era mentiroso, ou então nós não estamos fazendo bom uso daquilo que ele nos deu. E eu acredito que a segunda opção é a correta. A outra passagem, que é João, 1 de João 4,4. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, onde está aquele que é maior do que aquele que está no mundo? Em nós. Aquele que está em nós é que faz as coisas acontecerem. Aquele que está em nós, ele nos reanima, nos revitaliza, nos fortalece, nos orienta, nos dá estratégia, nos cura, nos liberta, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, a nossa mente. Aquele que está em nós, o Rei do reino que está em nós, é que faz tudo o que precisa ser feito para que a nossa vida entre nos eixos. É de dentro para fora, porque o que a gente precisa para vencer não está lá fora, está onde Deus colocou, dentro daquela que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito. Em Marcos, no capítulo 2, nós lemos ali sobre um outro acontecimento um tanto incomum, para a gente entender um pouco essa questão da fé. 4 amigos levam um paralítico até Jesus, mas chegar até Jesus não era uma tarefa muito simples, não, até porque a casa onde Jesus estava lotada de gente precisando, gente necessitada. Então, o que os 4 amigos fizeram para que o paralítico que estava na maca chegasse até Jesus? Eles removeram parte do telhado daquela casa e desceram a maca até onde Jesus estava, por aquele buraco.
E por que eu estou falando nisso? Por causa do que Jesus viu naqueles homens. Lá no texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus viu fé. Jesus viu a moeda do reino de Deus naqueles homens, fé. E com essa moeda você consegue tudo. Vejam vocês o que a fé foi capaz de fazer na vida daqueles homens. A gente sempre fica impressionado com a realização do milagre de Jesus no paralítico, mas há uma questão muito mais profunda que é a história da fé daqueles homens. Porque a fé daqueles homens lhes deu condições de encontrar solução para uma situação aparentemente insolúvel. E talvez seja isso que você esteja precisando nesse momento, uma solução para uma situação aparentemente insolúvel, impossível. O rei do reino que está em você vai lhe mostrar uma solução, uma saída, vai abrir o mar assim que você der um passo de fé, porque é isso que a fé em Cristo Jesus produz. Ela faz o impossível acontecer, ela faz o inusitado acontecer, ela faz o inacreditável acontecer. As coisas estão difíceis para você, o mar não está para peixe, você não precisa nem do mar nem do peixe. Você tem dentro de si o reino de Deus. É poder que não acaba mais, é riqueza que não acaba mais, é alegria que não acaba mais, é estratégia que não acaba mais, é discernimento que não acaba mais, é sustento que não acaba mais, é vida que não acaba mais, porque quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Palavras dele em João 11. Se nós nos deixássemos influenciar por esse poder, da mesma forma que nos deixamos influenciar pelo mundo, o mundo não estaria do jeito que está e a sua vida não estaria do jeito que está. Andar pela fé, é viver debaixo da influência do poder de Deus, é viver debaixo da influência das leis do reino de Deus, é viver sob a influência do rei do reino de Deus. Portanto, nenhum obstáculo poderá impedir você de vencer, nenhuma arma forjada contra você poderá prevalecer, nenhum mal lhe sucederá. E eu sei no que talvez um ou outro esteja pensando aí do outro lado da tela. Pastor, não é bem assim, isso aí soa muito presunçoso, eu acho que o senhor está viajando demais. E eu quero dizer para vocês uma coisa da minha experiência de 40 e tantos anos na fé. 46 anos, mais precisamente. Eu já tive a minha cota de incredulidade causada pelo excesso de racionalidade. E isso nunca funcionou de forma positiva na minha vida. Racionalizar nunca me deu nada do poder de Deus, para dizer a verdade para vocês. Ser racional demais não faz as coisas acontecerem. Ser também equilibrado, também é muito bonitinho o termo, eu não estou nem lá nem cá, né? É o chamado meio termo, mas também não faz o sobrenatural acontecer. Será que não está na hora da gente crer de coração aberto para ver Deus agir como só Ele pode agir? O reino de Deus está dentro de nós. Agora, Ele pode ficar lá a nossa vida inteira sem se manifestar, sem expor seu poder, se nós ficarmos querendo ditar como as coisas devem ser, como as coisas devem acontecer. Porque ou as coisas são do jeito dele, do reino de Deus, ou então elas nem serão. Não é que serão do seu jeito, elas nem acontecerão. É por isso que a vida da maioria de nós vive empacada, não anda, não prospera, não melhora, não muda. Nós não podemos querer controlar como esse poder deve operar, simplesmente porque ele não é nosso. Ele está dentro de nós, mas não é nosso. O negócio é o seguinte, gente. Nós queremos que Deus intervenha de forma sobrenatural em nossas vidas e de uma forma que não deixe dúvidas de que Ele é o Senhor, de que Deus é Deus. Pois bem,
O gatilho para esse poder ser liberado é a fé. Você que já conhece a Deus, precisa também começar a confiar nele. Precisa começar a usar a moeda do reino de Deus, a fé. E se tem uma moeda que não cai no mercado, se tem uma moeda que quanto mais o tempo passa, mais ela valoriza, é a fé. Pensa num investimento que é lucro certo, garantido, eterno. A fé. Fé não é para ser guardada, é para ser utilizada o tempo todo. Principalmente agora, em tempos como os que estamos vivendo. Tempo de luta, de tribulações intensas, constantes. Deus colocou dentro de você o reino dele. Não trate isso como se fosse nada. Na verdade, é tudo aquilo que a gente precisa. E eu quero terminar essa ministração citando para vocês Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18, onde Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E ele continua dizendo: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você tem o que você precisa dentro de si, porque Deus implantou o seu reino em você. Viva isso, explore isso, usufrua disso. Coloque a sua fé em ação, movimente o reino de Deus que está dentro de você e comece a visualizar, a ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Senão não vai acontecer. Deus tem algo para você que não está lá fora. Deus tem algo para você que está aí dentro. Se você é um salvo por Jesus Cristo, uma salva em Jesus Cristo, você é filho de Deus, filha de Deus, esse reino está em você, o rei está em você, o poder está em você. Que Deus te abençoe e até a próxima, se ele assim nos permitir.